Fala pessoal, mais uma vez estamos aqui reunidos no Projeto X, multiplicando suas chances de aprovação. Sou Gabriel Feitosa e essa é uma aula sobre o período joanino. Vamos tentar entender hoje aqui, galera, como esse assunto pode aparecer no seu exame nacional do ensino médio. Esse é um período fundamental para a história do Brasil, uma vez que a partir dele nós vamos entender a nossa própria independência, momento onde o Brasil vai saindo do seu período colonial e entrando no seu período imperial Brasil, ok? Vamos então à aula, apronta papel e caneta e vem comigo. Bom pessoal, para a gente falar do nosso período joanino aqui, é bom a gente se situar cronologicamente. A gente sabe que o Enem ele não está tão interessado assim nas datas, a gente sabe como o Enem não é uma prova tão, digamos, pragmática, não é tão objetiva nesse sentido, não vai querer ficar buscando data, mas é legal você saber. O período joanino ele vai de 1808 até 1821, onde nós temos ali a transferência da corte portuguesa para o Brasil, especialmente fixado no Rio de Janeiro, que vai se tornar naquele momento o grande centro político deste grande império que é o Império Português. Cabe lembrar que o Rio de Janeiro já era a capital de todo o Brasil, em 1763 tornou-se capital. E a partir de 1808 será a capital de todo o Império, uma vez que a família real, para fugir de pressões napoleônicas, não mais ficará em Lisboa. É muito fundamental perceber que esse projeto de Dom João é um projeto extremamente único. Nenhuma cidade na América sediou, de fato, um governo europeu. A gente tem esse caso como um caso extremamente raro em toda a história do planeta. O Rio de Janeiro é a única cidade no continente americano que foi palco de uma monarquia europeia por pelo menos ali, vamos colocar, 15 anos. Nenhuma família europeia viveu na colônia da maneira como os Bragança desenvolveram, Você tem ali Dom João, você tem Dom Pedro, Carlota, que era esposa, a rainha de Portugal à época, Dona Maria I, residiu aqui no Rio de Janeiro. Então realmente é uma importância gigantesca que a gente vai ter para a história do planeta. Uma família europeia que vai morar na colônia. Esse é um processo que muitos historiadores apontam como a inversão administrativa, não é isso? O Rio de Janeiro tem maior importância do que Lisboa, então invertemos a lógica, uma vez agora que a colônia passa a ser o centro das atenções. É legal pensar no Enem, galera, como uma prova que vai trabalhar esse momento como o nosso processo de independência, Nós já inclusive temos uma aula sobre a independência do Brasil aqui no Como Cai no Enem. Recomendo que você clique no card aqui em cima para conferir essa aula, Porque ela é uma espécie de continuação deste período. Então, de 1808 a 21, Dom João e sua mãe, Dona Maria, que ainda era rainha, reinarão todo o império na colônia. Isso claramente vai levando a transformações, Você percebe vários órgãos políticos trazidos ao Brasil, você percebe mudanças econômicas, mudanças socioculturais. Fica atento a esse tema, o Enem adora falar de sociedade, adora falar de cultura. É esse momento onde a gente vai ter que mudar muito a cidade do Rio de Janeiro para comportar essa nova galera. Não se trata apenas de 5, 6, 10 pessoas, galera. Não é só a família real que chega, é toda a corte de Lisboa. Os números variam muito de um livro para o outro, Você tem relatos de 8.000 pessoas, alguns apontam 10.000, já temos alguns registros que chegam a 12.000 pessoas chegando no Rio de Janeiro naquele momento. E não é qualquer galera, É também legal você ter essa dimensão. A mudança se dá entre a nobreza portuguesa, Políticos, magistrados, advogados, pesquisadores, cientistas, enfim, é a galera da mais alta classe social europeia. Então realmente o Rio de Janeiro vai ter que mudar suas estruturas urbanas para comportar a chegada de uma galera muito fina. E é o que a gente vai começar a perceber nessas questõezinhas do Enem. Vamos lá então, galera. Vamos pegar aqui pela questão do Enem de 2014, ok? Que traz o texto. A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também, e sobretudo, boa parte do aparato administrativo português.
personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808. Um texto, né, do Fernando Novaes, do Alencastro e do Fernando Novaes, dos historiadores brasileiros, né, que se debruçaram em torno desse tema. História da Vida Privada no Brasil, um livro de 1997. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa, por terem. Aí, galera, perceba como o Enem já está trabalhando esse tema dentro do nosso processo de independência. Ele vai fazer isso sempre. Falamos muito disso na aula lá sobre Grito do Ipiranga e tal, né? Não dá pra você olhar só pra 1822, não é isso? Você tem que puxar um pouco de antes para entender todas essas mudanças. Você está vendo aqui muito do que nós já narramos. A transferência da corte, perceba que ele não trata como fuga, isso é um ponto importante, né? Apesar da novela, dos filmes, dos seriados trabalharem com essa ideia de fuga, até pegando uma citação da Carlota, né, que pede para que não corram, né, a Carlota, né, a época princesa, esposa de Dom João, teria pedido não corram para que não pensem que estamos fugindo. Essa citação muitas vezes é utilizada, até por nós professores, né, para evidenciar a fuga da família real. Mas você vê que uma historiografia mais atualizada, uma historiografia mais séria, ela vai tratar como um processo de transferência, porque na verdade já existe um planejamento prévio para essa transmigração. Não é qualquer galera, já argumentei isso aqui, muita gente. Então já tem todo um planejamento desenvolvido dentro disso, inclusive muito anterior à entrada das tropas francesas, né, das invasões napoleônicas. A família real já estudava a possibilidade de trazer sua família ao Brasil, trazer seus membros ao Brasil, já existia esse plano, tá? Muito ligado ali à nobreza. Então realmente a entrada das tropas francesas acabou unindo o útil ao agradável. Já havia um planejamento prévio, aquela ideia não era extremamente nova, só que agora tornou-se urgente, né? Porque, bem, ou a família real vai embora, ou vai se submeter aos interesses da França, que já tinha invadido a Espanha, e o próximo passo seria Lisboa, né? Então, dentro disso, a gente vai entender de que maneira isso vai impactar o Brasil. À luz do texto do Alencastro e do Novaes, vamos tentar entender isso aqui, né? A gente percebe, os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa por terem. Letra A. Incentivado o clamor popular por liberdade. Há um grande clamor popular por liberdade a partir da chegada da família real, galera. O grande problema aqui é a palavra popular. E aí a gente vai ter que lembrar da outra aula lá de independência, que eu já te convidei a deixar aí no gatilho. Deixa essa aula engatilhada para você assistir, caso você não tenha visto, tá? Nossa independência, galera, não tem participação popular, né? É o grande erro dessa letra A, ok? B. Enfraquecido o pacto de dominação metropolitana. Gostei dessa alternativa, né? O que ele está chamando de pacto de dominação metropolitana? Nada mais do que o nosso pacto colonial, não é verdade? O nosso exclusivo comercial. Esse é um conceito da historiografia mais tradicional aqui no Brasil, que interpreta que ao longo do nosso período colonial, ok, há um pacto econômico entre metrópole e colônia. Esse pacto determinava a exclusividade de comércio do Brasil com portugueses. Então nós só poderíamos fazer comércio com a metrópole. Fica bem afiado nesses termos, tá? Metrópole é quem domina, colônia é quem é dominado. Às vezes algum confunde uma coisa com a outra. É assim que a gente define de maneira mais simples. A metrópole é quem manda, a colônia é quem obedece. Sendo um pacto metropolitano, existia de fato essa exigência. O Brasil só poderia estabelecer comércio com os portugueses. Fica atento, porque esse pacto não será seguido à risca. Tem várias tabelas de historiadores brasileiros que analisaram o comércio internacional na época e perceberam que nós, brasileiros, né, que é o Brasil, teve muito mais contato comercial com a África do que com Portugal. Então esse tal pacto metropolitano, ele é uma espécie de mito. Ele nunca foi seguido à risca, mas ele existe no papel. E a partir do momento que a família real chega ao Brasil, esse papelzinho que determinava o pacto colonial é rasgado. Nós vamos ter a anulação desse pacto colonial a partir da abertura dos portos. O Rio de Janeiro, que era um porto oficial à época, agora pode ter a chegada de novos produtos de outros países. Bom, Gabriel, você já falou que isso acontecia, o Brasil já tinha comércio com a África. Beleza, mas isso não era validado pela lei. Agora a lei valida esse comércio. E isso é uma mudança muito importante. Sem dúvida nenhuma, galera, a letra B é o nosso gabarito. Já vou adiantar isso pra você, tá? É, de fato,
a opção correta. Nós vamos ter o enfraquecimento do pacto de dominação metropolitana por conta do quê? Da abertura dos portos. Mas vamos eliminar as outras só para a gente ter, né, essa consciência tranquila. A letra C fala de motivado revoltas escravas contra a elite colonial. Gente, a chegada de Dom João não motiva revoltas escravas, ok? Você tem ali a formação dos quilombos, que data do final do século XVII. Novas revoltas de escravos vão ocorrer em meados do século XIX, tá? Você tem aqui uma grande revolta de escravos na Bahia, que é o caso da Conjuração Baiana, né? Muito motivada ali pela revolução dos escravos no Haiti, mas a Conjuração Baiana ela é anterior à chegada de Dom João. Ela é de 1798, ok? Então não dá pra gente relacionar uma coisa com a outra. Letra D. Obtido o apoio do grupo constitucionalista português. Gente, é exatamente o contrário. Esse grupo constitucionalista português é a elite militar e a burguesia de Portugal. Está bem bolada com a saída da família real do seu país, né? Que vai gerar a famosa Revolução Liberal do Porto de 1820, ok? Essa elite portuguesa está totalmente, digamos, né, desamparada, já que a sua família foi embora, né? Que é uma coisa que às vezes o aluno não consegue perceber. O que está acontecendo em Portugal quando a família real foi embora de lá? Como é que ficou Portugal? Gente, Portugal ficou um caos. Momentaneamente, quem realizava a administração portuguesa era uma junta militar inglesa. Você tem lá a atuação do general Beresford, né? Você tem a atuação de generais ingleses ali, né? de todo o aparato militar britânico, que está fazendo o controle momentâneo de Portugal, evitando um domínio francês, né? Do general Junot, que era quem marchava sobre Portugal naquele momento. Então, sem dúvida nenhuma, esse grupo constitucionalista português, ele vai pedir pelo retorno da família real em 1820, que é a tal Revolução Liberal do Porto. Então, sem dúvida nenhuma, não há o apoio dessa elite. Pelo contrário, ela está contrária à transferência. Não quer se ver sozinho, né? Letra E. Provocados movimentos separatistas das províncias. Gente, esses movimentos separatistas, né, eles vão começar a acontecer, sobretudo no período imperial e posteriormente na regência. Ainda não temos um claro movimento separatista no Brasil nesse contexto, tá? Isso vai ocorrer posteriormente. Então isso só reforça a letra B como o nosso grande gabarito aí, ok? Então pensa sempre nisso. A chegada da família real está muito relacionada com o fim do nosso pacto colonial, oficialmente estabelecido em 1808, tá? Bom, vamos para uma próxima questão aqui, agora do Enem de 2010. Ela traz uma citação do Alvará de Liberdade para as Indústrias, de 1º de abril de 1808. Eu, o príncipe regente, faço saber aos que o presente Alvará virem, que desejando promover e adiantar a riqueza nacional, e sendo um dos mananciais dela as manufaturas e a indústria, sou servido a abolir e revogar toda e qualquer proibição que haja a este respeito no Estado do Brasil. Gente, isso aqui é a famosa revogação do Alvará, né, de 1785. Anteriormente, antes da chegada da família real, né, você tem ali o governo de Dona Maria I, que inclusive é mega conservadora, né, absolutamente controladora, e ela vai mudar muita coisa do que era feito em Portugal anteriormente, né? O governo anterior a Maria, o governo de José I, era muito amparado pelo Marquês Pombal. O Marquês Pombal, cara ali conhecido pelas medidas meio iluministas, pelas medidas meio liberais. Uma dessas medidas era a abertura, né, de manufaturas no Brasil. Essas manufaturas serão fechadas em 1785 pelo Alvará de Dona Maria I, rainha que decide abolir a produção manufatureira dentro da sua colônia. Ou seja, ela quer ter mais controle sobre o que se produz dentro do Brasil. No momento em que o príncipe regente, e aqui nós estamos falando de Dom João, tá? Que ainda não é Dom João VI, porque nessa data ele não é rei, né? Ele é apenas, vamos dizer assim, um substituto momentâneo, já que a rainha está com sérios problemas de saúde aqui nesse contexto. Ele, Dom João, assina esse alvará de liberdade para as indústrias, dando ao Brasil a liberdade para produzir qualquer bem manufaturado. Lê-se principalmente roupa, né, calçado, coisas mais simples, tá? Mas a gente não tem ainda uma mega manufatura no Brasil. Feito isso, vamos entender o que a questão quer. Ela está analisando esse documento, e isso é ponto importante no Enem. Análise de fontes históricas, mapas antigos, pinturas, como nós já fizemos aqui no programa, documentos importantes para a nossa história, é o que você está vendo aqui nessa questão de 2010.
O projeto industrializante de Dom João, olha lá, já está falando que o príncipe regente é Dom João. Conforme expresso no alvará, não se concretizou. Que características desse período explicam esse fato? Então ele já está dizendo que essa liberdade que Dom João dá para o Brasil, né, esse projeto de industrialização, ele não acontece na prática. Ele dá liberdade, mas o Brasil não se industrializa. A gente sabe, né, gente? Nosso primeiro surto industrial virá somente na década de 1850, 1860, com a figura ali do Irineu Evangelista de Souza, o nosso Barão de Mauá, primeiro grande surto da indústria. O segundo vem na Primeira Guerra Mundial, com o advento ali da borracha, né? E quem vai revolucionar a indústria vai ser só Vargas mesmo, a partir de 1930. Então, realmente, o que explica o fato do Brasil não ter se industrializado naquele momento, já que o príncipe regente deu liberdade para a gente fazer, né, nossos produtos manufaturados? Vamos entender. Letra A ocupação de Portugal pelas tropas francesas e o fechamento das manufaturas portuguesas. Gente, isso de fato não acontece na prática. Porque, como eu já narrei, lá em Portugal você tem um governo inglês, momentaneamente, não permitindo o avanço da França. Então não há um domínio francês sobre Portugal. Há uma tentativa, mas ela não se concretiza, ok? B. A dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre suas redes de comércio. Isso aqui tá linda. Maravilhosa, de fato, né, gente? A gente sabe, essa abertura dos portos que Dom João vai promover, ela vai favorecer obrigatoriamente os ingleses, uma vez que os seus produtos estão chegando aqui bem baratinhos. Vamos lembrar que junto da abertura dos portos, você tem lá os tratados de 1810. São dois, majoritariamente. O Tratado de Aliança, né, e Amizade, e o Tratado de Comércio e Navegação. Vamos nos fixar sobre esse Tratado de Comércio. O Tratado de Comércio e Navegação, ele determinava que a Inglaterra tinha a menor tarifa alfandegária para trazer seus produtos aqui, em torno de 15%. A menor tarifa do planeta, variando ali de 14% a 15%, é uma tarifa que vai se manter presente até pelo menos a década de 40 do século XIX. Então, os juros, né, o valor ali, aquela tarifa ad valorem, né, como eu falava, o valor colocado sobre o produto inglês era o menor do mercado. Mais barato que os produtos portugueses, que variavam ali com juros de 16%. E mais barato que os outros países, que variavam em torno de 24%. Então a gente tem um produto britânico entrando aqui muito barato, muito mais barato do que os demais. Isso, obviamente, favorece toda a questão de comércio inglês, né? Já que um produto mais barato acaba vendendo mais. Então, realmente, essa letra B está indo muito no caminho que a gente quer. Não é uma independência de fato que o Brasil está conseguindo aqui, né? Ele está saindo das garras de Portugal e caindo nas garras inglesas, que é o principal agente que influenciará a nossa economia, pelo menos até a proclamação da República, tá, gente? Sem medo de errar, para esquematizar na cabeça, a influência britânica sobre o Brasil, ela se estende pelo primeiro reinado, pela regência e pelo segundo reinado. Nós só vamos ali, vamos dizer, né, passar a ser influenciado por outro agente no nosso período republicano, especialmente na República Oligárquica, né, onde os Estados Unidos vão passar a ser, de fato, uma potência mais predominante aqui no território nacional, até por conta dos seus empreendimentos da ferrovia, por conta dos seus empreendimentos das telecomunicações, ok? Então, sem dúvida nenhuma, a letra B é o nosso grande gabarito, né, uma vez que vai direto nessa questão ligada à Inglaterra, que é o nosso grande agente, né, de colonização a partir de agora. Vamos ver as outras, então, pra gente fazer aquele famoso tira-teima, porque aqui é assim, galera, não é, o gabarito é esse e acabou. Não, vamos tentar eliminar todas pra você entender o que tá errado, porque no fim das contas, essa acaba sendo a sua grande dúvida, né? Pô, por que a outra não pode estar certa também? Vamos analisar. Letra C, a desconfiança da burguesia industrial colonial diante da chegada da família real portuguesa. Gente, burguesia industrial colonial nem existe. O Brasil não tem uma burguesia industrial colonial, gente, vamos ser francos, né? Estamos falando de 1808, a nossa economia girava em torno do latifúndio. Lembra do plantation, né? Aquela característica da nossa economia, pelo menos até o final do século XIX, né? Nós temos uma economia voltada para o latifúndio, primeira característica do plantation, exportador, né? Monocultor e escravista, ok? Ou seja, a gente vai plantar em grandes propriedades rurais, sempre visando o mercado externo, um produto por vez, não tem essa de ficar diversificando, com mão de obra escrava.
Então não há essa burguesia industrial como a letra C narra. Você só pode falar da formação de uma burguesia industrial no período pós-Mauá. Após 1860, né, principalmente, é que você vai começar a ter uma certa elite industrial no Brasil. Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Mas até lá, realmente, isso não existe, tá? Letra D. O confronto entre a França e a Inglaterra e a posição dúbia assumida por Portugal no comércio internacional. Isso aqui ficou um pouco vago, né, gente? De fato, existe um confronto entre França e Inglaterra forçando a barra, né, por conta das invasões napoleônicas, ok? Mas o que isso vai influenciar na nossa questão industrial? Né? Aqui ele fica colocando coisas que existem, mas que não necessariamente têm a ver com a nossa indústria. Existe um conflito entre França e Inglaterra? Sim. Posição dúbia assumida por Portugal no comércio internacional? Essa é uma afirmativa absolutamente vaga. E de que maneira isso influenciaria na nossa indústria? Em nada, né, gente? Então essa aqui, ela fica, né, permeando uma afirmativa muito estranha, que pode até estar certa para algum sentido, mas não porque a questão pede. Isso também é algo interessante para se trabalhar no Enem, né? Nem sempre a alternativa que faz sentido é aquela que responde o gabarito. Então tem sempre que estar antenado com o comando da questão, beleza? Letra E. O atraso industrial da colônia provocado pela perda de mercados para as indústrias portuguesas. Gente, há um atraso industrial na colônia, mas não por conta da perda de mercados para as indústrias portuguesas. Até porque Portugal nem tem indústria, né? Portugal não vive uma revolução industrial. Só você lembrar que os portugueses, eles têm uma grande dependência da economia britânica. Então não há essa questão, tá? Existe um atraso na nossa economia? Existe. Mas por conta de um projeto que é majoritariamente agroexportador. Essa seria a melhor maneira de interpretar o nosso atraso industrial, ok? Houve um modelo mercantilista imposto ao Brasil e nós fomos ali, né, ao longo de 3 séculos principalmente, né, anos de 1500, 1600 e 1700, totalmente inseridos numa lógica agricultora, monocultura escravista. E por isso nós não temos indústrias até então, ok? Não tem a ver com concorrência, né, com a indústria portuguesa, porque Portugal não tem indústrias, ok? Bom, galera, assim nós reafirmamos a letra B como gabarito, sem nenhuma dúvida. Espero ter ajudado vocês, galera, nessa empreitada. Por favor, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo, ative o sininho para você sempre receber as notificações, ficar antenado aí nas novidades. Também acesse, galera, a nossa rede social, a principal que a gente utiliza, que é o Instagram. Nós estamos ali, né, com um trabalho muito intenso no Instagram, postagens, né, sucessivos, materiais interessantes para você, muito complemento do que a gente faz aqui, a gente também coloca por lá, e é um canal mais interessante para a gente manter contato, trocar mensagem, tirar dúvidas, enfim, tá mais perto de vocês, ok, galera? É o Projeto X Edu. É isso, galera, até a próxima e bons estudos!